Muito bem, estamos online, estamos gravando. Uma boa noite a todos. Muita gratidão a todos pela presença, por estarem aqui participando conosco desse nosso encontro tão agradável, semanal. Gratidão a todos aqueles que também nos dão suporte do outro plano de existência e que, de certa forma, nos orientam, nos intuem. Boa noite, Marília. Tudo Tudo bem? bem? Belezinha. Tá joia. Vamos lá, enquanto o restante do pessoal não chega, vamos dar sequência aqui, fazendo a nossa abertura. Deixa eu só ajustar aqui, porque... Tcharam. Tá ok, aqui já deu. Mais alguém chegando aí? Oi, Mel, boa noite. Boa noite. Curtindo muito friozinho aí? Eu não vou nem responder porque você não merece. Mas não é para responder mesmo. Você sabe que é uma brincadeira. Então tá bom, gente. Vamos lá, vamos dar início aqui a esse nosso encontro. Nos colocando em sintonia vibratória com os planos mais elevados, com aqueles que nos orientam, nos intuem. Ricardo chegando agora aqui também. Boa noite, Ricardo. Todos, boa noite a todos. Boa noite, Antônia. Tudo bem? Tonilda? Boa noite a todos. Tá bom. Então vamos nos sintonizar com as vibrações mais elevadas daqueles que nos orientam e nos amparam, usando a nossa oração de sempre, que nos foi ensinada pelo nosso mestre e que certamente nos coloca em sintonia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade na terra, assim como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Pai. Perdoa-nos por nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite, Regina. Boa noite. Bem-vinda ao grupo. Vamos lá. Noite mais fresquinha, né? Mudando o cenário. Finalmente, já nesse meio de maio, quase, estamos com uma carinha de inverno, né? Embora não tanto quanto os nossos irmãos lá no sul, que lá as temperaturas desabaram, mas sempre chega um restinho aqui para nós, né? E apesar de hoje tivemos um dia lindo, muito sol, a temperatura bem agradável no decorrer do dia, mas vai chegando no final da tarde, obviamente, despenca, né? Hoje não está tão frio, estamos aí com cerca de 20 graus, 18 graus, dependendo do lugar, exceto a Melissa, que o canto dela lá sempre é uns 5 graus abaixo do nosso. Lá a temperatura é bem mais baixa. Boa noite, Ana. Boa noite. Então vamos lá. Semana passada a gente evoluiu bem, foram 2 capítulos curtos, muito bem discutidos e explanados. Olá, Cássio, boa noite, bem-vindo. E que permitiu que a gente avançasse 2 capítulos num único encontro. Então, hoje nós vamos para o 16º capítulo. Antes de iniciarmos, alguém tem algum comentário, alguma dúvida, alguma colocação a fazer? A gente sempre abre espaço aqui para que todos possam se expressar. Para você também, Cássio, obrigado. Não? Está tudo tranquilo, dentro da normalidade, ninguém quer compartilhar nada? Ok. Vamos, então, a esse 16º capítulo, que tem como título O papel do magnetizador e do médium de cura. Vejam bem, 2 coisas distintas aqui,
que vão ser explanadas pelo nosso amigo Joseph aqui, né? É importante a gente ter essas noções claras para a gente falar daí. Boa noite. Boa noite, boa noite. E ele começa já com uma pergunta, um questionamento para a nossa reflexão. Magnetizador ou médium de cura? Muitos ainda se referem à própria aptidão como sendo mediunidade de cura. E aí ele cita um trecho do Livro dos Médiuns, né, onde os espíritos respondem a Kardec sobre esse questionamento. Embora a mediunidade nos dias atuais esteja vulgarizada a ponto de encontrarmos médiuns quase em toda parte, falo dos médiuns ostensivos e com trabalho de qualidade. Ainda assim, há alguma confusão em relação àquele tipo específico de faculdade. Muitos que se dizem médiuns de cura são, na verdade, magnetizadores. Isso é, aurem a força magnética de si mesmos, ainda que haja quem a canalize de pessoas presentes no ambiente, a fim de auxiliar com esse extraordinário recurso os que sofrem de algum mal de caráter físico, energético ou espiritual. O magnetismo está na base de todos os fenômenos da mediunidade, embora não deva ser confundido com ela. Então, para a gente se aprofundar um pouco mais, em palavras mais simples, o magnetizador, ele não está necessariamente conectado com outro espírito desencarnado que, através dele, produzem resultados quaisquer que sejam. Ele está usando o seu próprio magnetismo, oriundo do seu fluido vital, seu ectoplasma. Eventualmente, ele canaliza também essa mesma energia magnética de outras pessoas presentes e a dirige àquele que está sendo atendido. Não há uma intervenção, nem uma coparticipação de outros espíritos no processo de magnetização. É só ele, o médium, dirigindo a sua própria energia ou a que ele capta no ambiente acrescentada à sua própria, para dirigi-la àquele que está sendo atendido. De acordo com o que observamos entre meus irmãos espiritualistas, esotéricos, místicos, religiosos e espiritistas, parece haver um esforço sobre-humano para se demonstrar que é médium, a qualquer custo. Há mesmo quem coloque uma maca em determinado recinto, o decore com alguma luminária de luminosidade colorida, procurando criar um clima especial, para o qual também colabora a música ambiente, elementos que certamente influenciam os estados emocionais de quem será atendido, e pronto, o indivíduo já se diz médium de cura. Estende as mãos com alguma noção de processos de transferência bioenergética, em regra, oriundos do conhecimento mais ou menos acentuado sobre magnetismo humano, e está preparado o pano de fundo para que se declare orientado ou usado como veículo de algum espírito cirurgião. Como há um excesso de componente místico na vasta maioria do público, assiste-se a uma disputa por quem será atendido, quem se deitará na maca, por acreditar ser este um tipo especial de tratamento. Mas esse deslumbramento é fruto de misticismo e não da real necessidade, e se opõe diretamente à fé raciocinada e inteligente. Isso é um alerta importante, porque a falta de preparo, de conhecimento, de estudo, de muitas pessoas bem intencionadas,
mas que tem uma base, às vezes até sólida, de conhecimentos sobre, como referido aqui, magnetismo humano, sobre processos de comunicação entre os planos físico e extrafísico, acabam, de alguma forma, criando uma ideia para si mesmos de que estão sendo utilizados ou em conexão com espíritos desencarnados que, através dele, operam intervenções naquele que vem sendo atendidos. Isso sem um aprofundamento maior no conhecimento, no estudo, e também sem uma orientação de pessoas eventualmente melhor preparadas, sejam médiums ou não, dirigentes ou não, tutores ou não, para distinguir com absoluta confiança se está ou não havendo a participação de algum espírito no processo em curso. Isso acontece a miúde, não apenas nos mecanismos de cura, mas muitas vezes da psicografia ou da psicofonia e outras manifestações mediúnicas. Eu vou colocar aqui uma experiência pessoal. Quando, muitos anos atrás, eu participava do processo de desenvolvimento mediúnico como aprendiz, e muitas vezes eu escrevia alguma coisa, eu era incentivado pelo dirigente, pelos que organizavam os trabalhos, a escrever aquilo que me viesse à mente, a enviar alguma mensagem, o que quer que fosse, e eu o fazia. Mas eu estava o tempo todo plenamente consciente e refletindo sobre aquilo que eu estava escrevendo. E nada daquilo que eu reproduzia em texto estava aquém do meu conhecimento pessoal, daquilo que eu já havia lido, observado, experienciado em várias ocasiões da minha vida. E ao término dos trabalhos, eu sempre procurava a orientação do mentor daquele grupo para tirar essa dúvida. E, invariavelmente, a resposta era essa: não, o que você está produzindo é animismo, é aquilo que vem à sua mente, à sua capacidade de se comunicar, e é muito útil, você deve continuar escrevendo. Mas não há uma comunicação mediúnica ocorrendo. É importante que você perceba isso. Eventualmente, você pode até receber alguma intuição sutil, que não posso detectar, mas não é uma comunicação efetiva. Alguém que está se utilizando de você para passar uma mensagem que não está no campo mental, no campo das suas reflexões pessoais. Isso me ajudou muito, porque, de certa forma, eu, ao longo do tempo, como muito cético, que sempre fui e continuo sendo, cético no bom sentido, não de ficar duvidando por duvidar, mas de observar com atenção e distinguir os fenômenos. Né? E é perfeitamente natural que nos comuniquemos através da escrita ou da voz, expressando conhecimentos muitas vezes úteis e importantes para as pessoas a quem estamos nos dirigindo. Por isso eu faço palestras até hoje. Tá? Mas o único tipo de mediunidade que eu entendo que tenho é a intuição. E ela é muito sutil, não é uma comunicação direta que se utiliza do meu equipamento biofísico para expressar ideias ou opiniões. No máximo, dá algum insight, algum clique, sem que eu perceba, e eu abordo esse ou aquele tema. Como agora, por exemplo, estou fazendo um relato de uma experiência pessoal dentro do contexto do que estamos estudando aqui. Eu não estou necessariamente sendo o veículo de comunicação de uma entidade, em absoluto. Eu estou relatando uma experiência pessoal. Fala, Mel. Acho que é importante acrescentar também
que muitas vezes, quando a gente está na assistência, a gente não deve confiar cegamente naqueles fenômenos mediúnicos que a gente vê, principalmente quando se trata de médiums que estão há pouco tempo atuando no exercício da mediunidade ou das práticas de assistência oferecidas pela casa. Porque a gente corre o risco, na hora que a gente está desesperado, agoniado por uma resposta ou por uma transformação, a gente corre o risco de superestimar, né, o médium, o que pode causar deslumbramento, orgulho, vaidade. E aí, esse médium, obviamente, não propositadamente, mas assim, ele não vai querer decepcionar o seu assistido, obviamente, e vai se valer de estratégias que vão mostrar a sua competência ou não para atender aquela demanda. Então, por exemplo, eu já presenciei casos de médiuns que foram questionados pela assistência, por exemplo, explica para nós o que significa a chamatrina. Aí, o médium, dito incorporado pela entidade, olha para toda a assistência assim de uma forma vaga, teatral, e fala assim: agora a Melissa vai explicar para vocês o que significa a chamatrina. Aham. Né? Ou então, você está numa cirurgia espiritual e a pessoa está te tratando, e aí ela fala assim: mostra para mim aonde está doendo. Você não vai mostrar porque você está de olho fechado, né? Então você fala assim, por exemplo, no joelho. Você sabe que é o joelho direito. A pessoa toca o seu joelho esquerdo e aí fala assim: eu já tratei. Mas era o direito. Fala: não, eu já tratei também. Ou então, quando a pessoa não tem o conhecimento básico e fala para você: olha, fica tranquila que eu vou tirar os seus chakras. Né? São casos extremos, mas reais. E eu sei que são reais porque a gente já teve a oportunidade Então, de discutir bastante a respeito. é raro, mas acontece muito. Ou seja, não é tão raro assim. Fala, Mônica. Boa noite para todos. Boa Eu acho noite. que eu vou esperar terminar o capítulo, que talvez se aprofunde mais nesses assuntos, mas eu estou um pouco incomodada da questão de a gente tratar só a questão da mediunidade e mediunidade de cura como se a maioria fosse charlatões, sabe? E De respondendo forma alguma, desculpa, é, Mônica, de forma alguma. aí só colocando um parênteses sobre o que a Maurícia falou sobre o lado direito e o lado esquerdo, muitas das vezes a gente enxerga espelhado, tá? O que é direita e o que é esquerda, para nós que somos empatas, às vezes a gente enxerga espelhado, tá? Mas a gente tem que ter o conhecimento mínimo, né, de anatomia e de empatia para se colocar no lugar do paciente. O paciente não é obrigado a saber isso quando ele está no atendimento.
Bom, é importante aqui a última frase que eu li. Como há um excesso de componente místico na vasta maioria do público, tá? Do público, assiste-se a uma disputa por quem será atendido, quem se deitará na maca, por acreditar ser esse um tipo especial de tratamento. Mônica, só para não ficar pendente essa tua impressão, tá? A gente não está aqui, de forma alguma, procurando contextualizar como se a expressão da mediunidade fosse massivamente fraudulenta. Não, em absoluto. Nós todos conhecemos médiuns muito sérios, muito competentes, estudiosos, dedicados, tá? Porém, não podemos, e é importante enfatizar isso, ignorar que também os há, igualmente, aqueles que são totalmente deslumbrados ou que, por falta de conhecimento, de aprofundamento e de orientação, talvez, se achem médiuns, embora não sejam, e outros que se façam parecer para satisfazer o seu próprio ego. Isso existe muito. Em quase todas as instituições espíritas que eu conheci, tinha pelo menos um ou dois. E nem sempre são rapidamente percebidos e orientados pelos dirigentes da casa, que, por sua vez, também os existem, e não são poucos, os menos capacitados para a função que exercem. Nós estamos falando de um movimento humano, não de uma doutrina. É uma coisa completamente diferente. Casas espíritas se formam, muitas vezes, por grupos de pessoas que não têm o preparo adequado, não seguem as orientações mais básicas dos princípios elaborados não apenas por Kardec, mas também por diversos outros autores espirituais, instrutores, orientadores, e que às vezes até têm uma grande boa vontade, porém um grande despreparo, como ocorre igualmente em clínicas médicas convencionais, onde profissionais, às vezes jovens, inexperientes, mas com algum recurso, se unem, formam lá uma clínica com profissionais de várias áreas, mas sem a devida experiência para poderem atender as necessidades daqueles que para lá se dirigem. Isso acontece em todas as áreas. Na sua, inclusive, você deve conhecer inúmeros engenheiros, recém-formados ou não, alguns com muitos anos de formados, mas que não evoluíram na profissão, não desenvolveram competências, não adquiriram um conhecimento mais aprofundado da sua profissão e que são chamados para assinar uma planta de uma estrutura. Acontecem inúmeros casos como esse em todas as profissões. E na mediunidade não é diferente. Então, repito, nós não estamos aqui classificando a maioria dos médiuns como charlatões. O que o Joseph está fazendo aqui, a gente está procurando reproduzir, é distinguir, primeiro, duas manifestações distintas. A do magnetizador, que age, e muitas vezes com resultados excepcionais, diga-se de passagem, usando apenas a energia que lhe é própria e a que ele capta do ambiente, para beneficiar, muitas vezes com sucesso, aqueles que está sendo atendido, do médium que, de fato, está sendo um intermediário entre um espírito desencarnado e o paciente, usando o médium como veículo. São coisas distintas. E, desse segundo caso, aqueles que muitas vezes são utilizados por espíritos desencarnados também, porém, pelo seu despreparo, pela sua vida pessoal não condizente com os princípios básicos que todo médium deve ter na sua vida pessoal,
no seu comportamento, na sua forma de se relacionar com os outros, acabam sendo usados por indivíduos do plano espiritual que só querem mistificar e produzir efeitos sensacionalistas. Está cheio disso por aí também. Em muitos casos. Vamos dar prosseguimento aqui, vamos até o final do capítulo, depois a gente vai voltar a falar sobre isso. O Brasil guarda profundas raízes no passado colonial e nos arroubos da sociedade escravocrata, que, graças a Deus, ficou no passado. Eu aqui discordo frontalmente. A sociedade escravocrata ainda é a sociedade brasileira nos dias de hoje. Não acredito na abolição da escravatura dos negros, nem na equidade dada aos povos originários. Só mudou o contexto, mas eles continuam submetidos, massacrados sob vários aspectos. Mas isso é política, não vamos misturar aqui. Por isso, de modo geral, os elementos eleitos como figuras mais expressivas, supostamente dotados de inteligência invulgar, elevação espiritual e conhecimento mais amplo, correspondem às personalidades que representavam, perante as sociedades da colônia e do império, o maior grau atingido pelo homem em termos culturais e civilizatórios. Foram eleitos, no passado, os europeus, os padres e, naturalmente, os médicos, como os símbolos de maior notoriedade e significado para a cultura da época. De modo que quase toda família mais ou menos abastada aspirava a ter um filho que fosse clérigo ou médico, sem poupar esforços para que estudasse na Europa. Como se pode notar, isso não ficou restrito ao passado. Ainda na atualidade, os representantes da cultura europeia, como, por exemplo, os religiosos da igreja secular, bem como o profissional da medicina, chamado doutor, e os atributos conferidos por seus diplomas, ainda dão ibope entre muitos espiritualistas. Encontros, conferências e congressos espiritualistas chamam mais a atenção quando exibem os títulos acadêmicos de algum médico. E ainda mais notável e competente o expositor é considerado se, porventura, anuncia ser alguém que viaja pelo mundo, que é conhecido e faz palestras em vários países, mesmo que sejam feitas para um público diminuto, de 10, 20 ou 30 pessoas. Fato ignorado pela maioria, que aplaude e elege esses senhores como sinônimo de sabedoria e elevação. Saudosismo do passado colonial? Ou será possível que restem lembranças atávicas no inconsciente da população brasileira, particularmente daquelas figuras que tiveram papel de destaque num momento social crucial de sua formação como povo? De qualquer maneira, nos dias atuais, ao visitar a maioria das casas espiritualistas, vejam bem, ele está usando o termo espiritualistas, não espíritas. Encontra-se com facilidade o espírito de um médico, geralmente europeu, atendendo através de algum médium. E o título que ele obteve quando encarnado parece fazer parte de seus atributos espirituais. Chamam-no ainda de doutor. Como se títulos terrenos fossem atestado de competência do lado de cada vida. Como se fossem credenciais espirituais capazes de atestar a capacidade e a elevação dos habitantes no mundo dos espíritos. Isso ele chama a atenção à sua própria condição, enquanto encarnado, de médico e físico, duas formações acadêmicas, respeitadíssimo no seu meio, e que, ao desembarcar no plano espiritual, não teve nenhum dos seus atributos reconhecidos e foi tratado como um aprendiz.
E também nos remete à história de André Luiz, médico reconhecido, que ao ser acolhido na colônia Nosso Lar, teve que baixar a sua empáfia, o seu orgulho e se recolher à sua condição de aprendiz, porque tudo que ele aprendeu da medicina terrena não se aplicava à medicina espiritual e ele teve que reiniciar seu aprendizado, começando numa função bem humilde de aprendiz. Todos que leram Nosso Lar têm um relato bem aprofundado disso, e mesmo aqueles que só assistiram ao filme, essa passagem é bem relatada. Obviamente, com minhas reflexões, aí vem talvez a resposta um pouco para todos nós aqui, Mônica. Obviamente, com minhas reflexões, não estou desmerecendo o trabalho de quem quer que seja, até porque atuo no campo da medicina espiritual e, com efeito, vivi minha encarnação mais recente em solo europeu. Contudo, apelo à reflexão de meus irmãos. Num país onde centenas de milhares e até mesmo milhões de negros desencarnaram sob o comando e o orgulho de outros povos, pergunto: onde estariam tais entidades, tais espíritos de negros e ex-escravos no plano astral próximo e contíguo ao país onde viveram? Foram exterminados ou trancafiados também como espíritos? Onde os milhares de índios dizimados, catequizados num processo de violência emocional e espiritual, que abandonaram o corpo físico em solo brasileiro? Será preciso que todos os espíritos que se manifestam sejam importados do plano astral do velho continente? Não há sabedoria entre os representantes daqueles povos? É uma conjetura, e que remete a uma situação muito comum nas casas espíritas, onde os espíritos mais disputados, mais procurados pelos assistidos, são aqueles que exibem títulos de doutores, ou de padres, ou freis, ou freiras, enquanto que os pais velhos e as mães velhas, os exus, os caboclos, estão mais restritos ao campo das correntes espiritualistas de origem afro, candomblé e umbanda, principalmente a umbanda. Também há aqueles que, em casas espíritas, kardecistas, se manifestem como pretos velhos. Raramente. Temos o Pai Zé, lá no Lar Celeste, temos, quem mais? Aqueles que são considerados como protetores e seguranças do Seara Esperança, os índios Brogotá e Apinorã, mas é uma minoria. No quadrante oposto, porventura, todos os espíritos que tiveram como ocupação a medicina, a enfermaria e os demais ramos da saúde, amealharam conhecimento sobre fisiologia espiritual e energética, estados alterados da consciência e patologias próprias dos corpos astral e mental? Terão sido seus diplomas e títulos suficientes para que fossem reconhecidos, do lado de cada vida, como dignos representantes do mundo maior, de uma espiritualidade comprometida com o bem da humanidade? As perguntas que faço têm como objetivo principal fazer meus irmãos pensar um pouco mais a respeito da natureza das questões espirituais e da seriedade com que devem ser tratadas. Além disso, espero auxiliá-los a analisar como as crenças do passado, o histórico cultural e espiritual de um povo ou de uma raça podem influenciá-los, motivando, inclusive, manifestações puramente anímicas revestidas de pretendida espiritualidade. Afora essas observações,
que merecem reflexão por parte do mais comum dos aprendizes da ciência do espírito, fica aqui a recomendação a meus irmãos para que possam estudar um pouco mais os escritos de um estranho senhor chamado Allan Kardec, mormente certo livro, um tratado de ciências psíquicas, ainda sobejamente desconhecido pela maioria que se diz aplicada nas verdades espirituais, denominado o Livro dos Médiuns. Talvez dessa forma se possa conhecer melhor algo a respeito da natureza e da legitimidade do processo mediúnico e dos representantes do além. Com certeza, as diferenças entre o magnetizador e o médium de cura mereceram a observação do emérito codificador do Espiritismo. E aí ele cita vários trechos aqui do Livro dos Médiuns. Apesar disso, é algo quase desconhecido e muitas vezes até desacreditado por muita gente que se diz representante oficial dos espíritos superiores. Em suma, o que queremos enfatizar é que todo ser humano detém, num grau qualquer, o potencial e a habilidade de transmitir energias, de magnetizar com maior ou menor efeito e qualidade. Além disso, um número expressivo de pessoas é capaz de entrar em contato mais ou menos intenso com os chamados desencarnados, aqueles que realizaram a grande viagem da vida. Portanto, nem todos os fenômenos de cura são realmente produto da interferência de um médium de cura. E tampouco os fenômenos do gênero são todos realizados por espíritos. Muitos são fruto do magnetismo animal da própria pessoa que comparte seu magnetismo, seus fluidos próprios e os transmite, direta ou indiretamente, a quem deles necessite. Mesmo que de modo inconsciente, sem sequer saber que detém tal habilidade, tal potencial magnético. Quantos curandeiros e curandeiras do passado, na minha infância eu tenho vários, produziam efeitos incríveis ao cuidarem de pessoas com patologias sérias, outras nem tanto, mas que os médicos da época não identificavam nem tinham como curar, simplesmente usando algum conhecimento ancestral ali de ervas, de rezas, de manifestação, e muitas vezes eles eram absolutamente analfabetos e nem por isso menos eficazes. Ali poderiam haver ambos os tipos de manifestação, seja uma incorporação ou conexão com um espírito desencarnado com saberes mais desenvolvidos, ou um profundo magnetismo pessoal. Porém, não haviam subsídios, não haviam recursos, não havia informação disponível para se estudar melhor o assunto. Não é uma questão de questionar, acusar de charlatanismo ou de pseudo-mediunidade ninguém, mas apenas identificar com objetividade, através do estudo, da orientação, muitas vezes prestada por espíritos de sabedoria mais apurada através de outros médiuns que não são necessariamente dedicados à cura de nossos irmãos e de nós no campo físico. Porém, dá mais ibope o médium afirmar que está sendo utilizado por um médico, preferencialmente de procedência europeia, ou então um padre, figura que no passado não raramente causou imenso dano e transtorno à divulgação da doutrina espírita. Mas agora, milagrosamente, vem ajudar atendendo dentro de um centro espírita. Lembro aqui também a figura daquele padre da infância de Chico, né? Não o que era amigo dele que veio a falecer, mas do que o substituiu e que quase o expulsou
quando ele foi ao velório do padre amigo dele para se despedir, e fez campanha para denegrir a imagem da casa espírita dirigida pelo espírito, pelo Chico, que é relatado em vários livros, em vários filmes a respeito da vida dele. Ora, é claro que existem padres que, após o desencarne, ao tomarem conhecimento da realidade espiritual, não na visão necessariamente espírita, doutrinária, com base em Kardec, mas da realidade concreta da sobrevivência do espírito após o desencarne físico e, de alguma forma, venham a se prestar, porque sempre tiveram uma dedicação verdadeira e profunda à causa do bem, à causa do Cristo, do amor, e, à luz dessa nova realidade, vem se manifestar, sim, eventualmente através de algum médium, em algum serviço que vai produzir resultados maravilhosos, seja na divulgação de verdades espirituais, seja até mesmo na cura, em alguns casos. É óbvio que isso existe. Como existe também aqueles espíritos aparentemente ignorantes, analfabetos, que igualmente se dedicavam a servir as pessoas, a fazer o bem dentro das suas limitações, e que após o desencarne se perceberam espíritos com muita bagagem espiritual e que continuaram essa tarefa do plano espiritual se comunicando através de médiuns. Nós temos um caso aqui do próprio Robson, canalizando a psicografia de Pai João de Aruanda, que também se comunica através de outros médiuns, como Vanderlei de Oliveira, e de outros do candomblé, como Rubens Serracene, tantos médiuns que realmente, comprovadamente, têm essa conexão e são utilizados como veículos. A gente não está aqui querendo apontar situações específicas, apenas uma visão para reflexão geral do porquê há esse predomínio de doutores e padres ou freiras ou freis se manifestando em casas espíritas e uma minoria de espíritos que se dizem normais, não apenas ex-escravos ou ex-índios, não, mas ex-lavadeiras, donas de casa, construtores, lavradores, que podem ter uma elevação espiritual muito maior do que aquelas que transpareciam na sua experiência enquanto no plano material. Não há muita equidade comparada com aquilo que a gente vê no plano físico. A quantidade de pessoas não médicas e não clérigas é muito maior do que médicos e clérigos. Então, por que essa preferência? Porque essa eventual predominância é algo que a gente deve refletir, não duvidar de todos, em absoluto. Eu fui atendido semana passada por um médico espiritual que se manifesta através de um médico no plano físico, pessoa que é da minha convivência há décadas, na qual eu deposito a maior confiança, tanto quanto profissional de medicina, quanto como médium, e é perceptível, quando estou falando com um, quando estou falando com outro, a forma de identificar e de orientar e de diagnosticar e curar. Ele não pratica cirurgias, ele só orienta como clínico. Quando surgem situações que, a ver dele, ao critério dele, precisam de uma cirurgia, ele encaminha para outra ala, para outro médium da casa, que é especialista em cirurgias, e nem sempre é um médico. Então, são casos que a gente tem que ter o conhecimento teórico, a observação prática e um certo grau de ceticismo, de questionamento, para identificar e, na dúvida, questionar, por que não?
Mas espera aí, eu estou sentindo a dor no joelho direito. O senhor está cuidando aqui do meu joelho esquerdo, por quê? O senhor está apontando aqui que eu estou com um problema gastrointestinal. Não, meu problema já está diagnosticado. A minha parte gastrointestinal está perfeita. Eu tenho um problema pulmonar. Por quê? Não, de repente ele está vendo algo que ainda não se manifesta nos exames clínicos feitos no corpo material, mas que ele já está curando com antecedência, porque pode se agravar. Pode ser. Vamos buscar essa explicação. A gente não faz isso com um médico quando estamos numa consulta? Ou a gente aceita passivamente toda e qualquer informação que nos é passada por um profissional de medicina? Ou por um mecânico de automóveis? Ou por um construtor? Ou por um engenheiro? Se a gente tem uma base mínima de conhecimento, eu estou construindo uma casa, o engenheiro fala que a melhor composição de concreto para usar aqui numa casa de 3 andares é tantas partes de areia para tantas partes de cimento para tantas partes de pedra. Ora, eu já acompanhei construções a minha vida inteira e eu sei que aquilo está muito fora daquilo que é o tradicional, eu vou perguntar para ele por quê. É alguma nova técnica? Envolve algum outro estudo de materiais? Ou é uma mudança de paradigma? Por quê? E muitas vezes a gente constata que realmente há ali desinformação, falta de habilidade, de competência ou até negligência. Outras vezes não. Outras vezes tem uma explicação racional e lógica. Não, para esse tipo de situação, a recomendação é essa, conforme a norma tal, 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 porque vai produzir tal, tal, tal efeito. Opa, aprendi mais uma, muito obrigado. Mas questiona sempre. Não aceita tudo como verdadeiro. Ainda considerando os títulos e posições sociais e acadêmicas da Terra, em contraste com os verdadeiros atributos do espírito em seu mundo original, devo dizer que, como espírito e pesquisador, ainda não encontrei nenhum dentista desencarnado prestando tratamento dentário através de algum médium. Também não deparei com alguém que, na Terra, fosse veterinário e cuidasse de cães e gatos em supostas cirurgias espirituais autênticas. Opa, temos sim uma veterinária desencarnada atuando através de uma médium veterinária encarnada, dando atendimento a animais do Lar Celeste. Tem um dia por mês que é só para atendimento de animais. E tanto a médium quanto a entidade que se manifesta através dela são formadas em veterinária. Dedicam a sua vida a esse estudo. Ou seja, há uma base de credibilidade mais sólida aí. E o que dizer, então, de antigos advogados, engenheiros? Para ser mais radical, indago: onde estão as lavadeiras, os pedreiros, os carpinteiros, os marceneiros, os limpadores de rua, as domésticas, as costureiras? Por que integrantes desses últimos grupos não se manifestam nos médiuns da atualidade? Que cada um responda para si mesmo. Aprofundando as observações quanto à prática dos processos de tratamento espiritual, chega-se à conclusão de que não se estuda mais, ou se estuda muito pouco, a respeito do magnetismo e de suas leis, tanto quanto acerca da natureza e da característica dos espíritos. Ignoram-se, quase por completo, os experimentos realizados no passado por hábeis e dedicados magnetizadores ou, simplesmente, nunca se ouviu falar de técnicas avançadas de tratamento magnético. Uma maca e uma luz colorida, azul ou vermelha, já bastam para formar um clima de pretendida espiritualidade. Juntem-se a isso algumas palavras pronunciadas em linguagem exótica, que ninguém conhece, nem sequer o espírito comunicante,
e está desenhado o quadro dos incautos. Todo esse aparato pode ser usado por espíritos mistificadores e médiuns charlatães. Mas, como tudo é feito em nome do bem, admite-se, a priori, que o espírito comunicante é realmente quem diz ser, sem questionamentos, sem análise nem reflexão. Nós já conversamos sobre isso, Mônica, sobre coisas que presenciamos em nossa experiência ao longo da vida em casas espíritas, e temos uma visão razoavelmente alinhada quanto à forma com que muitos dirigentes, ao observarem um potencial mediúnico num indivíduo que está começando a frequentar uma casa, sem nenhum conhecimento doutrinário, sem nenhum estudo, nenhum aprofundamento teórico, é colocado para fazer atendimento nas macas, como médium, e eventualmente começa ali a incorporar ou receber médicos ou outra entidade qualquer. A gente já conversou sobre isso. Quem leu o livro dos médiuns e conhece um pouco a forma séria, profunda, estudiosa, metódica que Kardec utilizou através da comunicação com aqueles espíritos que, através dele, produziram as obras que conhecemos como o Códex da Doutrina dos Espíritos, ele ia a fundo nas questões e não se satisfazia com respostas incompletas. Ele questionava e questionava muito. E, com base nisso, formou-se um consenso dos requisitos básicos para que algum médium possa atuar atendendo pacientes. Nenhum hospital vai colocar um residente quintanista de medicina para fazer, sob seu controle, sob seu comando, uma operação de peito aberto ou de abdômen, se não houver mestres o acompanhando. Ele pode até ser auxiliar. E eu não me submeteria a uma cirurgia com um residente. Por que eu vou me submeter a uma cirurgia espiritual ou a um aconselhamento espiritual com um médium que nunca leu uma obra espiritualista que seja, ainda que não seja na linha kardecista, mas que tenha se aprofundado, que tenha efetivamente adquirido um conhecimento profundo da espiritualidade para poder transmitir conhecimento real, confiança, credibilidade. Há aqueles que não pensam como eu, e eu os respeito, mas eu tenho esse viés. Não digo que não existam espíritos associados a tais pessoas, há muita gente e há muitos médiuns dotados de mediunidade genuína. Não obstante, como estudo e reflexão são apanágios dos pesquisadores e da própria ciência do espírito, não se pode abdicar do direito de propor tais indagações. Kardec foi enfático ao terminar sua obra com 2 frases no imperativo: espíritas, amai-vos e instruí-vos, porque fé sem embasamento é fanatismo. Para os espíritos, pouco ou nada importam os títulos acadêmicos, a profissão que algum espírito exerceu quando encarnado, ou sua especialidade, mesmo que seja na área médica. A elevação do espírito se mede por outros atributos. Para compreender isso, é preciso consultar certo compêndio de filosofia espiritual chamado O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos. Somente o estudo e o exame atentos poderão determinar com propriedade a natureza do espírito comunicante, tanto quanto dos médiuns e magnetizadores. Só é possível fazer ciência espírita estudando, experimentando e questionando sempre
os dirigentes espirituais das atividades. Ao se desenvolver a maturidade nas tarefas espirituais, não importa mais se o espírito comunicante foi um negro africano, um pedreiro, uma doméstica, ou se ocupou na Terra algum cargo profissional de certa notoriedade em determinada época ou cultura, tal como engenheiro, advogado ou qualquer outro. Muitos espíritos foram hábeis magnetizadores quando encarnados, sem o saberem, sem o conhecimento acadêmico, e do lado de cá, continuam a exercer suas habilidades, agora ampliadas, mediante o estudo e a especialização, manipulando os fluidos imponderáveis do espaço. Muitos ex-escravos ou espíritos de algum modo ligados à cultura afro-brasileira, chamados por meus irmãos de pais velhos, como também inúmeros xamãs, chefes índios ou pajés, são habilidosos manipuladores de ectoplasma. Além disso, os legítimos representantes dessas falanges conhecem a natureza humana de maneira muito profunda e compreendem como poucos suas dores e mazelas. Com efeito, dominam as técnicas da ectoplasmia e a manipulação de fluidos da natureza, ao contrário de tantos que foram médicos ou padres. Sem contar os que, por orgulho pós-desencarne, ainda ostentam os velhos títulos de doutor ou da hierarquia clerical, aplaudidos e incensados por dirigentes e médiuns desconhecedores, entre tantas coisas, dos conceitos mais elementares expressos nas obras básicas da codificação espírita. O que quero transmitir com essa reflexão é que se dá mais importância ao título, à profissão desenvolvida pela pessoa quando encarnada, que aos verdadeiros atributos espirituais que ela detém e à sua capacidade real de produzir um trabalho de qualidade. Lembramos que Chico Xavier foi um mero auxiliar de escritório durante sua vida toda. E, no entanto, tem uma obra inquestionável. Bezerra de Menezes era um médico formado, político, foi vereador, foi deputado federal, deputado estadual, um cara de uma estatura intelectual inquestionável. Mas a sua vida refletiu a sua total dedicação ao bem das pessoas, a servir sem cobrar taxas de reconhecimento, usando as palavras de Chico. Nós temos exemplos claros e temos também exemplos, infelizmente, muito negativos, daqueles que se utilizaram da credulidade das pessoas para enriquecer, para obter posições de destaque, tanto no campo da espiritualidade convencional, espírita ou similar, ou dentro dessa linha espiritualista, quanto em outras vertentes e denominações religiosas, seja no catolicismo, seja no movimento protestante, nas neopentecostais, a gente vê exemplos fantásticos disso. Pastores que são verdadeiros trabalhadores do bem, que se dedicam realmente a orientar as pessoas, ampará-las, auxiliá-las, e outros que são verdadeiros picaretas, que abusam, que se prevalecem da condição para enriquecer ostensivamente, tendo patrimônio absurdamente incompatível com a sua função, e, no entanto, são endeusados, donos de emissoras de televisão, de empresas de transporte, de aviões particulares. E há aqueles que continuam atuando humildemente, sem visibilidade, sem recursos, e fazendo um bem real para muita gente, sem sequer utilizarem qualquer forma espiritualista ou clerical
ou religiosa, simplesmente praticando o bem, e que se dizem ateus ou agnósticos. Nós conhecemos pessoas assim. Pessoas que nunca tiveram nenhum apreço ou contato com religião, de qualquer espécie, mas que se dedicaram durante toda a vida a praticar o bem, seja num pequeno grupo familiar ou comunidade, seja num campo mais expressivo. Fala, Pedrão. Eu até, só para não perder o time aí do gancho, essa semana passada, eu vi uma conversa do Jean Van Elan num podcast, e ele comentou justamente um fato desse aí, sobre o caráter do ser humano, independente da religião, né? Ele até comentou, ele falou assim, ó, eu inclusive já tive amigos de infância, assim, de uma vida toda, e um deles, e de diversas religiões, amigo até de igreja evangélica, e amigo também ateu. Inclusive, esse amigo ateu meu, ele já veio a falecer. Eu tive um contato com ele no plano espiritual e vi que ele está bem. Mas por quê? Ele era uma pessoa correta, honesta e digna. Aí ele falou, isso é independente de qualquer religião. Então, quer dizer, se você é correto... Bom, gente, enquanto o José Antônio está tentando se organizar, eu queria saber se alguém tem alguma colocação, mais alguma dúvida para tirar, ou quer fazer algum comentário de algum dos temas tratados até agora. Fala, Ricardo. Eu queria comentar que sobre a questão do magnetismo versus o mediunidade, eu tenho um exemplo, deixa eu ligar a câmera aqui. Tem um exemplo dentro da minha família, que até hoje eu tenho dúvidas sobre se era uma coisa ou outra. Minha avó era católica, aquelas católicas de antigamente e tal, não sei o quê, e só que ela era conhecida lá, onde eu nasci na Vila Madalena, ali na Vila Beatriz. E ela era conhecida como a benzedeira da região. Ela era a benzedeira da região. A gente morava numa travessa da rua Latingui. E vinha gente de longe para benzer com ela. Só que ela benzia no formato que, entre aspas, era permitido pela igreja, já que ela era católica. Então, rezava, benzia, como é que chama? Quebrante, bicha. Bicha é o nome do tipo de benzimento, né?
bucho virado, eram os nomes que tinha para benzimento. E eu lembro que eu morava lá e vinha gente de longe e de noite. Às vezes a gente estava jantando e batiam lá na porta. Ela era comerciante, tinha uma loja, mas fechava a loja e as pessoas batiam na casa para pedir para benzer. E eu lembro de uma vez de uma situação que eu vi isso, aí eu vi, era criança, mas eu vi. Ela curou, ou o magnetismo, ou o espiritismo, essa é a minha dúvida. Um cobreiro, um senhor que tinha uma ferida na perna, que não fechava de jeito nenhum. E ela foi benzendo, aquilo secou. Então as pessoas eram muito gratas a ela. E até hoje eu tenho muita dúvida sobre essa situação dela, sobre o poder mediúnico ou mediunidade, né, que algum espírito que através dela fazia esse trabalho, ou se era uma questão de magnetismo dela mesmo, porque era impressionante como as pessoas se curavam indo lá com ela. Uhum. Eu acredito que seja um pouco de cada, porque toda benzedeira, ela transmite o seu próprio fluido vital para poder, primeiro, equilibrar a energia dos seus assistidos, né? E depois, com a ajuda das rezas, daqueles versinhos de benzimento e tal, eu acredito que ela consiga o apoio de entidades que transmitem essa energia de regeneração, de cura física depois para a pessoa, porque a gente não tem dentro do fluido vital o poder de transformar assim com tanta facilidade uma energia sutil, né, que é a do fluido cósmico universal, em fluido vital, né, em energia densa. Então, só nesse processo é que eu acredito que tenha a ajuda dos espíritos, né? Uhum. Deixa eu só perguntar uma coisa, nome da sua avó? Dona Iracema, Uhum. a gente morava na Rua Lira, ela tinha um bazar, uma papelaria, Uhum. um comércio. E muitos anos ela fez isso ali na Vila Madalena. Dona Lília deve Entendi. conhecê-la, deve tê-la conhecido. Fui lá, e quando eu era bebê, eu era muito doente. Minha mãe me levava direto em benzedeiras. E era na região? Entendeu? Oi? Sim, Era lá na região? a fábrica dos meus pais, dos meus avós, né, e posteriormente passou para os meus pais, era na Rua Lira. E eu morava na Rua Urânia. Nossa, então com certeza se conheceram. Uhum, Pode perguntar a Dona Iracema. aham. Eu Até vou o nome é perguntar para minha sugestivo, mãe. né? Iracema é um nome tupi-guarani, né? Tupi-Guarani. Mas legal, bom saber, porque agora eu vou perguntar para minha mãe depois. Ela vai lembrar. Ah, com certeza. Vamos só terminar, faltam duas frases aqui e a gente usa o restante do tempo para explorar o assunto. Não é que espíritos de antigos médicos ou outros citados não sejam merecedores de consideração. Todavia, é preciso ter cuidado, porque o fato de alguém haver exercido a medicina terrena não significa, em hipótese alguma, que seja necessariamente conhecedor da medicina espiritual. Essa tem por campo de investigação a fisiologia energética, extrafísica, e emprega recursos diversos das drogas ou instrumentos cirúrgicos usados na Terra, por exemplo. Ademais, a medicina espiritual não tem o corpo físico como alvo prioritário de ação. Os métodos utilizados por ela exploram o puro magnetismo, o ectoplasma, o bioplasma dos vegetais, os fluidos dispersos na atmosfera, as propriedades da luz astral e sideral,
entre outros aspectos ainda não estudados por meus irmãos médicos na Terra. Talvez, em virtude de situações desse tipo, que o ilustre codificador do Espiritismo tenha sugerido em suas obras questionar sempre os espíritos que vos dirigem. Sem questionamentos e sem pesquisa, sem estudo e sem averiguação com espírito científico, não se pode fazer ciência espírita. Como afirmei em uma obra anterior, não se faz ciência espírita concordando sempre com os espíritos, sem questioná-los, sem ter certeza absoluta da natureza daqueles com quem se faz parceria. Isso é o que, infelizmente, o movimento espírita tem deixado de lado, focando mais no assistencialismo do que no estudo e na pesquisa, que foram a base da obra de Kardec do começo ao fim. Do Livro dos Espíritos à Gênese e Obras Póstumas, todo o trabalho dele se baseou em pesquisa científica, metódica, aplicada, com critério, com observações, com questionamentos, principalmente questionamentos, não aceitando apenas aquilo que os espíritos comunicavam, seja diretamente para ele, Leon Hippolyte, seja para aqueles médiuns que faziam parte de sua equipe. Ele sempre questionava. Em cada manifestação, ele sempre procurava ir a fundo e conhecer aquele espírito que estava se comunicando. Hoje em dia, eu não conheço nenhuma casa espírita que realmente faça uma anamnese, um aprofundamento para conhecer aquele espírito que se manifesta. Quando muito, aceita o nome que ele se dá, fulano de tal, ou doutor isso, ou padre aquilo, ou simplesmente o Zé das Quantas, mas não se dialoga com essa pessoa, que é uma pessoa, é um ser humano. Não há estudo. Como está a situação atual no ambiente onde você se situa, no plano espiritual? Você está numa colônia espiritual? Você está simplesmente vagando em instâncias diversas? Você tem uma missão específica? Você faz parte de um grupo? Você recebe algum tipo de atendimento? Você faz algum tipo de estudo? Não, a gente não pergunta nada. Seja para um espírito que se manifeste como um assistido, um espírito sofredor, seja um espírito que se manifeste como um instrutor, orientador, curador, ou qualquer que seja. A casa espírita deixou de ter essa função de pesquisar, de observar, aprofundar o conhecimento. Olha quanta riqueza a ciência nos trouxe em conhecimento nos últimos 150 anos, em especial nos últimos 20. E a gente tem como referência ainda as obras de André Luiz, da primeira metade do século passado, ainda antes da guerra. E consideramos muitas obras mais atuais, de diversos médiuns, que tratam do relato do plano espiritual contemporâneo e que não são aceitas em muitas casas espíritas. O nosso grupo aqui, por ser um grupo aberto, heterogêneo, e que tem como finalidade determinada por Frei Abílio, um religioso, um clérigo, o estudo aprofundado, avançado do Espiritismo. Por isso tem esse nome, Grupo de Estudos Avançados do Espiritismo, porque supostamente todos os que fazemos parte desse grupo já estudamos as obras básicas de Kardec e inúmeras outras, ao longo do mínimo de 5 anos
de cursos, seja no Seara, seja em qualquer outra casa. Muitos leem, pesquisam, se aprofundam, observam, praticam, convivem com outras formas de mediunidade, de atendimento espiritual, outros não, e a gente procura sempre buscar referências e informações fora do contexto básico, fora das obras básicas do Espiritismo, porque elas já tiveram a sua função para nós. Todos nós já recebemos a carteirinha de conclusão de cursos ali do primeiro, do segundo, terceiro, do quarto, do quinto ano. Então, agora a gente tem que ir adiante, mas sem perder esse espírito pesquisador, questionador, buscando novas referências na espiritualidade, à luz daquilo que vivemos no cotidiano de hoje, onde falamos de neurociência, de física quântica, de antimatéria, de luz coagulada, de fusão nuclear, não de fissão nuclear, de tomografia computadorizada, ressonância magnética. Nada disso existia nem no tempo de André Luiz, relatando as suas obras através de Chico. Ora, será que nosso lar permanece como era em 1940, 38? Se lá já existiam inúmeros objetos que nem faziam parte do nosso imaginário de ficção científica da época, e os relatos são bem detalhados a respeito desses meios de comunicação, de transporte, da medicina, do aprofundamento espiritual. André Luiz, em cada uma das suas obras, ele faz um curso aprofundado com um orientador focado em temas específicos que vão se amplificando e se tornando cada vez mais aprofundados e complexos. Quem leu a obra toda de André Luiz tem essa ideia. Agora, não adianta ir direto para as obras de André Luiz sem ter lido o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é o objetivo final? Não é desenvolvermos as nossas habilidades e capacidades para que possamos modular a frequência que emanamos, buscando nos qualificar para melhor emanarmos aquela energia que estamos aqui para aprender a manipular, que é o amor? Hoje a gente compreende que amor não é só um sentimento, uma emoção, é uma energia viva que permeia todo o universo, que promove a coesão entre os planos físico e extrafísico, mas não apenas no ambiente terrestre, e sim universal, no sistema solar, na galáxia, no universo. A gente se aventura a falar sobre contatos com seres que vêm de outras comunidades cósmicas e que hoje estão em conexão conosco através da mediunidade de alguns aqui no planeta, mas a gente não procura pesquisar nada a respeito deles, a gente não se aprofunda, simplesmente aceita o que eles falam, genericamente, muitas vezes. Ora, se comunicar numa reunião mediúnica, num salão, qualquer que seja, e dizer, esse ambiente está com uma energia maravilhosa, vejo aqui fontes de luz emanando de meus irmãos, estão agora sendo projetados sobre todos pétalas de flores, sintam o aroma. Opa, desculpa aí, você veio até aqui para dizer isso? Você veio de um plano elevado da espiritualidade ou de um outro orbe para se comunicar aqui, e é esse tipo de informação que você tem para me trazer? Desculpa aí, meu. Eu quero mais. Eu quero saber mais. Eu quero aprender com você. O que você tem para me ensinar? Como você pode orientar a mim e ao grupo no qual estamos aqui? E por isso recorremos
há diversos espíritos que se comunicam através da literatura, porque nenhum de nós aqui apresentou até hoje um dom de mediunidade que nos permitisse incorporar um espírito para nos transmitir informações. Então, o meu modo de questionar e de perguntar é através da literatura. É o único que me coube. Todas as vezes que eu tentei fazer esse tipo de estimulação e de questionamento em casas espíritas, ou eu fui barrado ou fui mal sucedido. Porque não apareceu um médium, uma comunicação, mesmo quando dedicamos um horário para isso numa outra casa, no Lar Celeste, nós, através de conversas, nos reunimos num grupo que incluía os dirigentes da casa, na época o Marcos, a Angélica, o Carlos Borges, o Carlão e vários outros. Vamos fazer uma reunião de pesquisa e desenvolvimento de capacidades e de conhecimentos. Vamos trazer, através da mediunidade daqueles em quem confiamos, como médiuns realmente comprometidos, espíritos que venham a se comunicar conosco e participar de hoje se chamaria de um podcast, entrevistá-los, obter informações atualizadas sobre o prisma daquilo que esse espírito está vivenciando, mesmo que não seja um espírito superior. Pelo contrário, até preferencialmente um espírito mediano, no nosso nível, porém vivendo uma realidade distinta da que vivemos no plano material. O que está rolando aí, meu? Quais são as suas experiências? Com que grupos você se reúne? Quais as oportunidades de aprendizado que você tem? Ou você está num ambiente de sofrimento extremo? O que rola aí? Você está no meio de quadrilha do crime organizado, desse lado? Como é que funciona a coisa aqui? Por aqui a gente tem uma ideia. Agora, o que dá origem ao que está aqui não é o que tem do lado de lá? O mundo real não é o mundo espiritual? Ora, se nós não usarmos os recursos mediúnicos para nos aprofundarmos no conhecimento do que está ocorrendo hoje, agora, em 2026, no plano extrafísico, a gente vai se basear no quê? No nosso achismo? Nas palestras genéricas que ouvimos através de expoentes do meio espírita ou espiritualista? Através de interpretações pessoais sobre os evangelhos de Jesus, que nem sempre refletem a essência da sua mensagem? Ou apenas daqueles que se dedicam a curar o corpo físico? Desculpa aí, para isso a medicina evoluiu pra caramba. A espiritualidade não tem como objetivo curar doenças físicas, mas sim curar as nossas doenças morais, espirituais. Esse é o sentido da mensagem do Cristo. É a esse âmbito da nossa existência, do nosso ser, que ele se dirigiu e que inclui todos os evangelhos. Não a curar doenças. Isso foi o que a igreja criou. E hoje, a catolicização do espiritismo no Brasil está predominando. A maior parte das reuniões espíritas é uma repetição contínua de frases e de mensagens e de leituras, e depois terminou ali, já vai direto para o atendimento, seja ele assistencialista, seja ele clínico, na maioria dos casos. Cirurgias espirituais, tratamentos com passes, com água magnetizada, com cromoterapia, com reiki, que são ferramentas importantíssimas. Tanto que a medicina terrestre está incorporando no seu acervo como terapias complementares, várias das quais hoje a gente tem acesso até pelo SUS. Agora, eu não vejo essa como sendo a função prioritária da casa espírita
idealizada pelo professor Rivai, e sim um centro de estudos avançados sobre a espiritualidade. Como nós não temos, eu pelo menos não tenho, se alguém conhecer, eu gostaria muito de conhecer, um espaço onde haja a dedicação ao estudo avançado da espiritualidade, fora o assistencialismo e fora do atendimento clínico, eu gostaria muito. Na falta disso, nós procuramos fazer nesse grupo o que podemos para buscar informações de várias fontes distintas, discutirmos sobre ela, refletirmos sobre elas e não apenas concordarmos uns com os outros. Por isso eu sempre enfatizo, por favor, participem, deem suas opiniões, me contradigam a Melissa quando, de alguma forma, não concordarem com aquilo que a gente está dizendo, ou que o autor que a gente está usando como referência expressa. O Robson Pinheiro não é reconhecido como um médium sério por muita gente. Eu conheci vários espíritas que, ao se referirem a esse livro especificamente, A Alma da Medicina, e ao outro, A Medicina da Alma, ambos do Joseph Kleber, torcerem o nariz. Tudo bem, mas o que você discorda? Eu não sei, eu não li. Nem me dê ao trabalho. Desculpa aí, meu. Como é que você vai tecer comentários sobre um livro que você não leu? E dizer que ele é impróprio, inadequado, incorreto? Hashtag falei. Temos 4 minutos aí para quem quiser se manifestar. Caramba, acho que eu feri algumas suscetibilidades aí, hein? Fala, Vanessa. Não me levem tão a sério, não, gente. Questione. Às vezes o que eu falo é um desabafo. E nem sempre eu estou correto. Fala, Vanessa. Não, a gente leva, sim. Eu fiquei pensando desde o início, quando o Ricardo comentou da avó dele, quando você começou a falar do texto, eu pensei mesmo sobre essa coisa das benzedeiras, né? Eu conheci poucas quando minhas filhas eram pequenas, principalmente a mais velha, eu cheguei a levar, e hoje em dia, pelo menos eu, infelizmente, não tenho contato e conheço mais nenhuma. E o que isso me remete, eu acho que sim, você tem razão, né? O estudo, a gente fala disso não só na espiritualidade, mas a gente fala disso para a vida, né? Para os filhos, o estudo faz com que a gente reflita e queira se melhorar como pessoa, como ser humano, né? Como em todos os sentidos, né? Físico, emocional, mental. Mas eu acho que essa coisa da benzedeira, né, e os benzedeiros, traz uma coisa pra gente que tem a ver com o que o Pedro também falou, é a simplicidade, né? Você não precisa ter um título ou uma religião para você ter a simplicidade do amor, da dignidade. Todas as poucas benzedeiras e benzedeiros que eu conheci moravam em lugares muito simples. Grande parte, não posso afirmar com certeza, né? Não fui lá pedindo diploma nem nada disso, mas acredito eu que não tinham concluído, né, o colégio. E pessoas assim que te ensinam coisas que o diploma não te traz. E não Então, acho que cobravam nada. exatamente, não cobravam nada, te ensinam, e acho que essa simplicidade, assim, ela toca de uma forma tão profunda em quem convive ou precisa, enfim, que muitas vezes eu conheci tantas pessoas na minha vida que não tinham concluído o colégio, que me ensinaram tanto, que eu falo, gente,
né? Isso não faz com que eu não queira estudar ou fale para as minhas filhas, incentive, inclusive estou estudando agora, mas acho que essa coisa da simplicidade, da dignidade, do caráter, isso faz assim uma diferença gigantesca. Era isso que eu queria dizer. Legal. Bom, vamos estender um pouquinho hoje, porque a Mônica ainda tem um questionamento e eu gostaria de fechar isso com uma experiência pessoal nesse campo. Fala, Mônica. Eu tinha muitas coisas para falar, mas acho que hoje não vai dar. Depois eu acho que eu consigo colocar pelo WhatsApp, como eu tenho o costume de fazer, escrever Isso é texto. muito bom. Você é uma das poucas que faz isso e ajuda pra caramba, porque é um complemento daquilo que a gente falou aqui, eventualmente ficou. Continua. Aí, a respeito das benzedeiras, né? Eu sou benzedeira. Nós. Ser benzedeira é uma paranormalidade, não é uma mediunidade. Qual é a diferença entre paranormalidade e mediunidade? A paranormalidade você trabalha com as suas energias, o seu conhecimento, a sua prática, as suas crenças. Óbvio que todo mundo tem as suas egrégoras. Por exemplo, eu trabalho, a maioria das benzedeiras trabalha com a egrégora de São José e Maria de Madalena. São as egrégoras, vamos falar assim, mais conhecidas dos benzimentos. Óbvio que a gente trabalha com as ervas, né, com o reino vegetal, com as propriedades do reino vegetal a nosso favor. Então, não tem mediunidade, não tem um outro espírito intermediando o serviço. A magnetização, como foi descrita aqui pelo começo, Perfeito. utilizando Então, sabedorias ancestrais. exato. Aí é a mesma coisa como o passe, eu sou passista. Às vezes a gente está trabalhando como passista na paranormalidade, sou eu e eu mesma, né, captando energias cósmicas, né, fluidos vitais, ou às vezes eu estou dando passe com auxílio de alguma egrégora espírita, né, de espíritos. A maioria das vezes, quando a gente está dando passe dentro de uma casa espírita, a casa espírita tem uma egrégora de passistas ali. Então, a gente não está trabalhando sozinho, a gente está trabalhando com uma equipe de passe dentro de uma casa espírita. Então, é mediúnico. E você pode dar passe com paranormalidade, e daí que a gente chama de passe magnético. Exato. A gente está trabalhando só com as nossas energias, com as energias dos fluidos cósmicos e interferindo na pessoa que a gente está ajudando. Eu tenho muitas coisas para falar, mas essa semana também quero falar sobre o que você citou sobre a diferença ou a confusão que as pessoas fazem sobre caridade, que é uma frase que todo espírita usa, onde não há caridade, não há salvação, com assistencialismo. As pessoas confundiram muito essas palavras, e como você acabou de citar, a maioria das casas espíritas trabalham muito no assistencialismo, achando que estão fazendo caridade, né? Depois falo sobre isso. E assim, eu trabalho muito na mesa de desobsessão. Você não vai achar muitos médicos numa mesa de desobsessão. Você vai achar outros espíritos, você vai achar, mediunicamente, você vai achar caboclos, exus, né? Você não vai achar doutor espanhol, você não vai achar outros doutores numa mesa de desobsessão. Eu sou médium de cura. A cura, ela vem principalmente da cura das emoções, da mágoa, da angústia, da raiva, da melancolia, de todos aqueles sentimentos ruins que a gente tem, que a gente não conseguiu perdoar, né? Eu digo sempre que a gente vem nessa encarnação para aprender basicamente duas coisas, que é amar e perdoar. Então, se a gente conseguir curar esses sentimentos, a gente acaba refletindo na cura física, que às vezes você está com um fígado podre, um pulmão podre, um intestino ferrado, né? Enfim,
um câncer, Então, só o adensamento das energias das deletérias energias ruins. Então, criadas pelas emoções e pelos pensamentos. então, nesse sentido, você não precisa ser um médico para você curar uma mágoa, né? Não precisa ser médico. Você pode ser uma pessoa comum. E muitas assim, vezes o médico é incapaz de lidar com isso. aí, uma coisa que eu queria dizer também é da questão dos questionamentos. A gente sempre deve, eu mesma me questiono sempre sobre os atendimentos e tal. Ser questionada é uma coisa comum. O que eu acho que a gente tem que desmitificar é que os médios de cura ou os médios é uma coisa excepcional. Não é excepcional, é uma coisa comum, muito comum, tão comum que a gente tem que parar, às vezes, de questionar as curas. As curas existem sempre. Eu já vi muitas, né? Então, assim, o que eu mais vejo na questão do questionamento os próprios diretores das casas espíritas não aceitam ser questionados. Vou dar um exemplo. Já vi diretores de casa espírita colocar médium totalmente desequilibrado, médium de incorporação totalmente desequilibrado, mas porque é médium de incorporação, totalmente despreparado, para trabalhar numa mesa de desobsessão. Ou de cura, pior ainda. Né? Então, assim, o que atrapalha muito o médium, atrapalha muito o trabalho. Quando você vai questionar o dirigente de que isso atrapalha o trabalho, ele não aceita ser questionado. Então, a gente está muito acostumado a questionar os médiums, mas quando você questiona os dirigentes, ou você questiona médiums que tem muito tempo de casa, de centro de espíritos, ele vem dizer assim, eu estou aqui há 30 anos e continuo fazendo coisas erradas. Isso, então, poder questionar é uma coisa normal, só que também a gente tem que poder questionar qualquer tipo de pessoa, não só os médiums mais novos, não só os médiums de cura, porque ser médium, ser paranormal, todo mundo é. Ser médium, todo mundo é. Tem mais desenvolvimento ou não, ou ele é médium de trabalho ou não. Mas a gente precisa entender que médium é uma coisa comum, muito comum, nada especial. O problema é o uso da mediunidade, muitas vezes existente, porém lastreada na ignorância, da falta de preparo e principalmente na conduta pessoal fora do ambiente onde exerce a mediunidade, e ao chegar lá, carrega consigo espíritos que vão se comunicar, sim, mediunicamente, mas que não estão nem um pouco comprometidos em propagar o bem, em ajudar as pessoas, e sim a mistificarem para ganharem visibilidade, se tornarem expoentes e, eventualmente, com isso, satisfazerem seu ego ou seu bolso. Gente, já passamos muito do horário. Mônica, por favor, coloque tudo isso que ficou faltando em texto ou em áudio para a gente compartilhar depois, que a gente tem que respeitar também o horário de cada um aí. Tem gente que acorda muito cedo, ou tem outros compromissos, ou está com fome, precisa fazer um lanchinho, tá? Então, vamos encerrar por aqui. Eu ia até contar duas coisas mais a respeito dessas experiências com pesadelos, mas eu vou colocar também no grupo. Então, poxa vida, quanto assunto importante a gente colocou hoje, temas polêmicos, sem dúvida, mas importantes para a nossa reflexão, porque nós não somos mais criancinhas de primário para ficarmos aceitando todas as histórias das carochinhas que nos contam, né? Dizendo, como se dizia aos escravos antigamente, que leite com manga faz mal e por aí afora. Então, vamos usar o nosso discernimento pessoal, porque aquilo que é verdade para mim pode não ser para o Pedro, aquilo que é verdade para a Melissa pode não ser para a Antonilda. Cada um de nós tem a nossa forma de acessar, compreender e assimilar a verdade que lhe cabe, aquela que nos interessa e nos faz falta nesse momento das nossas vidas. Para isso, pedimos sempre o amparo precioso da nossa querida mãe Maria de Nazaré, a quem nos dirigimos agora, pedindo que nos dê uma boa noite de sono,
e que possamos assimilar tudo aquilo que discutimos aqui hoje, que aprendemos, e transformar isso em algo de útil para nós e para aqueles a quem pretendemos servir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, aprendizes dessa vida, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Estejam em paz, uma ótima noite, beijo no coração de todos. Obrigado pela paciência, pelo carinho. Boa noite.